Como que o calvinismo responde, por exemplo, professor Lucas, Romanos 11 e verso de número 32, né, que eu mencionei? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para que com todos usasse de misericórdia. A princípio, né, a gente sai um pouquinho do chamado eficaz e vai lá para... Não, nós estamos tratando de graça resistível ou irresistível. Sim, ok, mas querendo ou não, a gente... Mas é que a gente tem graça resistível. Não tem, porque a gente tem que desenhar um pano de fundo para quem é oferecida a graça. Pastor Gemer, eu não questiono... Se é para todos ou para um grupo. Não, exato, porque... Não é possível a gente discutir algum ponto da soteriologia ou desse sistema soteriológico sem visitar outros pontos. Eu concordo plenamente. É evidente. Agora, aquela minha humildade do começo, ela é factual, de fato. Eu considero o senhor como um apologeta da causa mais preparado que eu. Então, quando eu falo assim, olha, voltando aqui, eu respondo, inicialmente a minha resposta é simples. Regra áurea da hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quer dizer, outros textos bíblicos, outras passagens bíblicas precisam me iluminar, precisam me auxiliar para me olhar para assim que a Bíblia responde para a Bíblia, tem dois todos no texto, e o senhor não pode se furtar ao bel prazer de dizer esse todos é todos de verdade, esse todos é um pouco. E eu vou ignorar todos os outros textos bíblicos, inúmeros textos bíblicos que apresentam uma certa distinção entre grupos. Então você tem que ou ignorar esse ou ignorar o resto? Eu acho que eu tenho que lançar a luz sobre esse. Exatamente. Eu tenho que olhar o contexto, tenho que fazer uma exegese. É por isso que eu vou lá na minha humildade o contexto do versículo. A gente quer discutir outro ponto? Então vamos preparar aqui, vamos vir outro dia para discutir a opção soberana de Deus. Eu vou fazer uma exegese desse texto, eu vou lá buscar no texto grego, porque eu não tenho perto para basicamente, para quem está em casa e não tem esse treinamento técnico, né, exegético dos teólogos, o contexto de uma palavra é o versículo, a frase. O contexto da frase é o capítulo. Do capítulo é o livro, do livro é o testamento é a Bíblia. E aí, quando eu vou para as Escrituras, eu vou encontrar esses textos falando, primeiro, da oferta universal da graça de Deus. A graça de Deus alcançando a todos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Aí João vai dizer, olha, filhinhos, não pequeis, porque tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas de todo mundo. Aí você vai para João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai por todos esses textos bíblicos, ou seja, a oferta de salvação para todos. A graça de Deus sendo alcançada a todos, está no exemplo de Adão, está no exemplo de cada homem depois de Adão. A graça sendo oferecida. E aí a gente encontra mas não é eficaz a todos. Ela é suficiente a todos e eficiente aos que creem, que é a condicionalidade da eleição. Eleitos condicionalmente. Por isso que eu acho sempre que o fact arminiano fecha a conta do calvinismo, não consegue fechar. Porque esse princípio da expiação ilimitada de Cristo propõe uma solução. Porque aí você pergunta assim, mas e os que perecem? Perecem porque resistiram à graça. Simples, a resposta nossa é essa. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer será condenado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis, Jesus está dizendo, eu quis. O desejo de Deus, segundo 1 Timóteo lá 2:4, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu quis, mas vocês não quiseram. Igual ele falou para os fariseus aqui. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, essa é a resposta, a perspectiva, evidentemente, né, que essa tradição que debate o assunto aí há pelo menos 500 anos, desde a Reforma Protestante. Estamos de volta com o nosso programa de debates. Pela ordem, comecei aqui com o pastor Lucas e volto aqui para ele. Em que ponto que você quer continuar, pastor? Só uma observação, né? O pastor Jamerson disse que o arminianismo fecha. Eu acho que fica, na verdade, várias lacunas, vários problemas. O problema que eu julgo muito significativo para mim é exatamente textos que denotam essa clareza de Jesus, por exemplo, na conversa com Nicodemos, e que depois Paulo vai citar nos mesmos termos, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quer dizer, você precisa, né? Em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ter acesso, não pode compreender essas coisas espirituais.
essa ausência de uma capacitação, ou mesmo voltando lá no texto que eu citei de 1 Coríntios, os judeus e os gregos, que para uns é escândalo, para outro é loucura, não foram chamados, não negaram. Então quem são esses os chamados que creem? Por que também não foram chamados? Que chamado é esse que Paulo está falando? Qual que é a diferença desse chamado? Não há um chamado diferente do que a simples anúncio do evangelho, do que a simples oferta de graça? Não há um chamado eficaz para esses que creem? Esse povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz? Ou desses que amam a Deus, Romanos 8, 28, né? Esses que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Há uma coisa que eles fazem e outra coisa que Deus faz. Eles amam a Deus. E o que Deus faz? Deus os chamou segundo o seu propósito. Mas aí tem dois tipos de chamado. Tem um chamado eficaz e outro que também é chamado, mas não é verdadeiro. Foi essa a minha pergunta. E aí, Jamerson? A perspectiva arminiana é de que a oferta da salvação é entregue a todos. E é honesta. É verdadeira. Isso. A todos e a cada um dos homens de todas as épocas e de todos os lugares. Então a graça de Deus começa habilitando o homem para crer. Começa habilitando o homem para que ele consiga ouvir o evangelho. Porque essa é a predisposição de Deus. Graça preveniente é essa predisposição benevolente de Deus, que eu li lá em Romanos. Todos encerrados debaixo da misericórdia, para com todos usar de misericórdia. Deus quer salvar. 1 Timóteo 2:4. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa graça preveniente, que inicia-se preveniente, ela é também a graça glorificadora, que é a fase final da Ordo Salutis, que eu estive aqui com o reverendo Maurício Nepomuceno, discutimos justamente sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação. Então, esse auxílio da graça de Deus capacita o homem para crer. Deixa eu te apertar um pouquinho, porque eu apertei muito o pastor Lucas, mas é o seguinte... Não, mas deixa eu só pelo menos fazer a conclusão lógica. Fecha aí. Ele auxilia. Uma vez que o homem não resista aos impulsos iniciais da graça, a consequência lógica e cronológica no arminianismo é o homem crer. Quando ele crê, então ele é regenerado. Por isso que a fé vem antes da regeneração. Diferente, como você perguntou ao reverendo Lucas. O que é ser regenerado? É adquirir a vida de Cristo, porque estamos mortos. Ser regenerado é você nascer de novo. Então, no calvinismo, você nasce de novo antes de crer. Para o arminianismo, na sequência da Ordo Salutis, você crê, habilitado pela graça, logo não é mérito, não se constitui meritória essa fé. E aí você crê. Uma vez que você crê, você é regenerado. Regenerado, justificado. Justificado, santificado. Santificado, em última análise, glorificado. Esse é o processo da salvação. Mas você diz que... Agora, se o homem resiste... Então, mas você diz que o arminianismo não divide a graça em duas etapas. Em duas graças. Não, em dois tipos de graça. Em dois tipos de graças. Mas em fase, sim. Mas, na prática, é dois tipos de graça. Não. Porque o que você chama de graça preveniente? A graça salvadora, a mesma que glorifica. Não. Ela é inicialmente... A graça preveniente não é a graça salvadora. Sim. Porque a graça preveniente para o arminianismo não é a graça salvadora, jamais. Ela é a mesma graça. É a graça oferecida para a salvação. Agora, inicialmente, a pessoa precisa crer para ser salva. E qual é a graça que mantém as pessoas vivas, mesmo aquelas que não creem? A mesma graça. Deus só tem uma graça. Lá em Romanos não. Atos 17, 28, diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso. Inclusive os ímpios. Correto. Como eles podem viver sendo pecadores se a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem? Não há uma graça que mantém essas pessoas vivas, mesmo que elas não creem? Mantém com propósito salvífico. Não mantém com propósito então para a condenação. Não é um tipo. É a mesma graça. Agora, a condicionalidade, os efeitos da graça tem algumas exigências da parte de Deus, que é, por exemplo, crer. Ou seja, Deus... Aí a gente teria que voltar aos decretos de Deus, que há uma divergência.
entendo que o reverendo é infralapsariano, né? Mas pensando numa perspectiva supralapsariana, então Deus criou pessoas para a condenação interna. Então isso não cabe dentro da perspectiva arminiana, porque essa graça que nos possibilita a existência tem como propósito último e original termos para Ele. Deus quer nos ter para Ele. Nunca Deus quer que uma pessoa exista para não ser dele. Então essa graça é, em última análise, ou originalmente, ela sempre é soteriológica. Nós não permitimos essa dicotomia de graça. Então, mas quem não se rende, por exemplo, você não se quem rendeu, não se arrepender, mas você desfruta dessa graça do mesmo jeito. Sim, ela... mas ela para você funciona de um jeito. E para o outro que se arrependeu é outro nível de graça. Eu não neguei isso. Eu disse que os efeitos dela são diferentes. A consequência da graça é, em última análise, soteriológica, para a salvação. Mas agora, você sabe que não é isso que a história não é isso, do arminianismo que eu aprendi com vocês. Não, sobre uma... absolutamente essa. Dos proponentes arminianos, como John Wesley, como... Eu não estou falando do arminianismo clássico. Eu tô falando do arminianismo prático. Que você aprendeu e ensinou na escola dominical da Assembleia de Deus. Que chama de graça comum e graça salvífica. Não, mas... Ou você não ensinou isso? Não, veja bem. Você ensinou isso já? Eu nem lembro direito. A questão é a seguinte, mas aqui eu não estou para defender o que é uma corrente leiga. Eu estou aqui de uma forma técnica. Eu preciso ensinar o que é o verdadeiro arminianismo. É por isso que se constrói fake news, por exemplo. A doutrina do arminianismo é a doutrina do livre-arbítrio. Então. Que tipo de livre-arbítrio você acha que é a doutrina arminiana? Mas o senhor responderia assim, com toda a sinceridade, que na estrutura de pensamento arminiana não existe essa distinção de graça preveniente, dessa graça que habilita para... Ela só é preveniente porque ela vem antes. É a graça que vem antes, é prévia. Ela parte da disposição de Deus. Por isso do nome preveniente. Mas não é curiosamente que esse conceito de graça preveniente é agostiniano. O mesmo cara que pensou a predestinação restrita do calvinismo, ele pensou esse conceito de graça. Lembrando que a graça do Agostinho não é a mesma do Calvino também. Não é o mesmo nível de compreensão de graça. Né? Embora ele bebe em Agostinho, mas é uma outra... É que cada teólogo acaba contribuindo, evoluindo os conceitos. Com certeza. Né? Eu sou arminiano em alguns aspectos. Por exemplo, no batismo infantil. Eu acho muito contundente a defesa de Armínio do batismo infantil. Eu gosto muito da maneira como ele defende. O reverendo Luciano Sena, ele diz assim, eu sou mais arminiano do que você. No aspecto que ele é aliancista. Ele é aliancista, ele é pós. Então tem uns aspectos você é mais arminiano do que eu. Eu sou arminiano na soteriologia só. Por exemplo, o reverendo Lucas, um excelente mestre, é corpo docente do seminário. Está dando aula ali sobre teontologia, doutrina de Deus. Não há divergência nossa em relação à natureza, caráter, soteriologia, né? Nossa discussão, e é por isso que nos consideramos irmãos fraternalmente no corpo de Cristo, com essas divergências de interpretação, porque naquilo que é ortodoxo nós fechamos a conta, inspiração das Escrituras, divindade do Senhor Jesus, juízo de Deus, inerrância, enfim, todas essas questões. Até saindo. Nós estamos aqui em minúcias de como se opera a salvação. Técnico e teológico, né? Quando a igreja evangélica vai adquirindo uma maturidade, abrindo um parênteses dentro do debate, mas é a maneira, por exemplo, o Jamierson que vai estar aqui comigo, quer dizer, são dois irmãos, são dois amigos. Eu entendo que o debate flui de uma maneira muito mais positiva e contributiva para a igreja, e é isso que nós precisamos cultivar, de forma que os debatedores chegam totalmente desarmados, e chega aqui, pastor Jamierson, o que Jesus quis dizer quando ele disse que é necessário o homem nascer de novo, ou o que o Paulo quis dizer quando ele disse que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso. E é isso que a gente precisa entender, é ter esse ponto comum, né? Chamai, o que para você, 2 ou 3 coisas que para você no calvinismo não fecha, e eu vou fazer a mesma pergunta para você, o que para você no arminianismo não fecha, e eu queria que deixar isso aí, para quem é calvinista ver o outro ponto, quem é arminiano ver o outro ponto. Para mim o ponto principal é como começa a salvação, os decretos para a salvação. Então, assim, eu acho que não fecha a conta, não combina com o caráter de um Deus que é amor, decidir a salvação de um grupo de pessoas
e, no mínimo, abandonar o restante da humanidade para a condenação eterna. Mas é no supra mais, né? Não. É mais o supra. Não, o infra, o supra é pior, né? O supra vai dizer que Deus criou com um propósito de condenação. O infra vai dizer assim, uma vez que todos estão, Deus decide salvar um grupo. E os demais, ele deixa na condição que está. Mas aí surge sempre a pergunta arminiana, mas ele poderia ter salvado a todos? Bem, sim. E por que ele não fez? Ele não salvou a todos, porque ele não quis. Em última análise, Deus não quis salvar, por um desígnio interno seu. Só que quando eu olho para as Escrituras, o Deus que eu vejo em Jesus... A conta não fecha. Não fecha. Para mim, isso agride o caráter de Deus. O que mais que não fecha? Bem, a partir dessa perspectiva, né? A partir dessa perspectiva, há essa inversão na ordem dos salutis, a regeneração antes da fé. Entendi. Primeiro o cara tem que nascer de novo para depois Ele nasce de novo para crer. Mas por que dessa lógica? Por causa do decreto eterno. Porque o camarada foi eleito incondicionalmente. Tá tudo ali. Então agora, na sequência, a fé está nesse processo, na ordem dos salutis. Não vou dizer nem que o calvinismo ignora a fé. Não seria honesto mas dizer para mim, isso. logicamente, ela é desnecessária, uma vez que Deus já regenerou a pessoa. Mas por que ele regenerou? Porque essa pessoa já foi escolhida antes, então consequentemente ela deve crer. Pastor Lucas, o que não fecha na conta do arminianismo para você? O Jacob Arminius, ele disse algo muito interessante. Ele disse que é mais seguro você deixar de atribuir a Deus alguma coisa do que você atribuir a ele algo que você não tem, quer dizer, segurança e tal, você pode estar pecando. Mas, por outro lado, eu acho que o outro risco também se comete. Quando a gente olha para as Escrituras e Deus advogando para si algumas responsabilidades e a gente ignorar essas responsabilidades que Deus advoga. Então, assim, a minha dificuldade em relação à soteriologia arminiana é que esvazia-se em certo aspecto. E aí eu falo como alguém, o pastor Jamierson sabe muito bem, que procura conhecer o arminianismo, não o arminianismo pelos autores calvinistas, mas pelas obras, até recomendo aqui tão aprazível que é a literatura, né, do livro do pastor Jamierson, gosto do Roger Olson, enfim. Mas qual que é o meu ponto? De esvaziamento de protagonismo. O senhor gosta do Roger Olson? Como? Na soteriologia? Eu gosto no sentido de ler, de aprender soteriologia a partir de autores arminianos e não de autores críticos ao arminianismo. Para entender qual que é de fato a visão. Mas qual que é a conta que não fecha, então? A conta que não fecha para mim, ainda nessa reflexão aí sobre não atribuir a Deus algo que você não tem segurança, e aí o ponto deixar de atribuir. Então, quando você deixa de atribuir, é esse esvaziamento que acontece. Primeiramente, eu não tenho, pensando individualmente, efetivamente, na salvação individual efetiva. De repente, o pai não elege, ou elege de uma maneira ampla e indeterminada, a efetividade do aspecto. Jesus na cruz não salvou, possibilitou salvação. O Espírito Santo não regenera, não transforma, quer dizer, não define a salvação. Por quê? Então, eu não tenho. Por que o Espírito Santo não transforma? No sentido de que ele apenas habilita, não há um novo nascimento e uma mudança de natureza. Isso vai depender se você quer ou não. O Espírito é resistido nesse sentido, entendeu? Então, quer dizer, no contexto, na perspectiva calvinista, Deus realmente salvou. Jesus na cruz não estava oportunizando salvação, ele estava salvando, e o Espírito Santo salva quando transforma uma natureza e habilita o homem a crer na obra da graça. Então, esse esvaziamento me incomoda. Por quê? Porque a gente faz teologia para quê? É para a glória de Deus. E na perspectiva calvinista, Deus é glorificado quando você percebe a soberania dele e você chega como Paulo: olha, isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. A grandeza dele não cabe na minha mente. A maneira dele agir não cabe na minha mente. Eu prefiro dizer, eu não entendo algumas coisas, pastor Jamierson. Nessa compreensão. E isso Deus é glorificado, entendeu? É porque eu me preocupo com a glória de Deus. Mas o arminianismo também no sentido do caráter. Tá, nessa compreensão, como é possível acontecer uma apostasia? Ela não é possível, é o que nós defendemos. Então você não crê na apostasia, que a Bíblia diz apostasia várias vezes. Fulano, Beltrano apostataram da fé. Como você crê? Os que saíram acontece? Não eram dos nossos, como diz o apóstolo João. Não eram dos nossos. Os que saíram, os que estiveram entre nós e não estão mais conosco, não eram dos nossos. Parecia que era. Agora, vamos... Mas como você vai sair de uma coisa que você nunca entrou? Como é que João questiona o apóstolo João dessa maneira que ele escreveu? Como é que ele disse não que... Não é nosso porque virou a casaca, então agora não é mais...
Judas deixou de ser apóstolo no momento que ele caiu. Mas eles estavam conosco, mas não eram. Eles estavam, mas não eram. Ou seja, nunca foram, segundo o apóstolo João. A questão, assim, eles estavam aqui, mas não eram. Ou seja, era aparentemente. Desculpa, eu tinha as outras coisas aqui também. Eu tinha as outras coisas. Não, mas eu pelo tempo já... Vamos aí a gente vai cair discutir o último ponto, né, das nossas divergências teológicas, que é a cair ou não da graça. Né? A perseverança, né? Perseverança, se condicional, se incondicional. Eu quero destacar aqui o seguinte, dentro dessa perspectiva que o arminianismo tem, da graça salvadora, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E porque alguns não se salvam? Não se salvam porque resistem à graça. Atos 7:51. Pregação, né, apostólica, evangelística de Estevão, em que ele, então, faz referência, né, aos réprobos, aos perdidos, né, a quem, pelo menos, vivia na incredulidade. Ele vai dizer assim: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Até aí, novidade nenhuma. O pecador é assim mesmo. Sempre resistis ao Espírito Santo. E aí eu chamo a atenção não só ao fato dele resistir ao Espírito Santo. É o sempre. Continuamente ele resiste ao Espírito Santo até as últimas consequências, morrendo nos vossos pecados, como Jesus disse ali aos fariseus, né? Morrereis nos vossos pecados. Portanto, responsabilidade humana que harmoniza-se perfeitamente com a soberania de Deus. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais, então 1 minuto para cada um, de verdade, no relógio. Pastor Lucas, 1 minuto para o senhor encerrar. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pastor César, poder estar de volta, né, à Rádio Musical, aos debates, né, se Deus quiser, com mais frequência a partir de hoje, agradecendo sempre os convites feitos pela produção, e eu não pude atender, mas agora a gente vai poder estar aí com mais frequência. É muito, muito especial, né, momento muito, acho que, instrutivo para a igreja, para Deus ser glorificado também, através da sua revelação, mas é a nossa perspectiva. Eu creio que as ovelhas que pertencem ao Senhor ouvem sua voz e ninguém pode arrebatar da mão no sentido da segurança da salvação. Quanto à rejeição, como o pastor Jamiel falou, perfeitamente, a vontade humana. O homem resiste ao chamado de Deus desde que esse chamado não esteja relacionado à vontade de propósito de Deus, ao desígnio de Deus, ao bulê, como está lá no grego. Se Deus quiser salvar o pecador, ele vai regenerá-lo e o homem natural se tornará homem espiritual. O nosso pressuposto do nosso método de teologia é que aqui nós temos uma revelação espiritual. O homem natural não aceita essa revelação espiritual e não tem condições. Então ele precisa ser habilitado espiritualmente, ele tem que nascer de novo, senão ele não pode ver o reino de Deus. Muito obrigado. Suas redes sociais, quem quiser? Eu convido para seguir a nossa igreja, IPB Alto da Lapa, a postagem ali. A minha é Heavy, se eu não me engano, _ Lucas, _ Rezende, ou Heavy, _ Lucas, Pastor Lucas Rezende, Lucas você Rezende. Luta aí, você que luta. Os ouvintes Igreja que Presbiteriana do Alto da Lapa, é isso aí. Isso aí, os ouvintes que lutem para achar. Chamai, suas considerações finais, meu irmão. Bem, aqui eu gosto de pensar assim. O reverendo Lucas mencionou sobre Jesus tendo morrido para possibilitar a salvação. Não é isso que eu penso, nem o que o arminianismo pensa. De fato, Jesus concretizou a obra da salvação e salvou efetivamente. Porque o mundo ideal pensado por Deus, o mundo possível e ideal pensado por Deus, permitia criaturas livres, de maneira que Deus administrou essa criação, em que pessoas seriam salvas pelo sacrifício do Filho. Então, nunca foi em vão. Está na presciência de Deus todos aqueles que herdariam a vida eterna. Suas redes sociais ou do SBL? Eu sempre venho aqui em nome do Seminário Batista Livre. Você quer fazer um curso presencial? Nós temos um campus aqui na Vila Prudente, São Paulo. Inclusive, a partir de segunda-feira que vem, eu que serei o professor ali de Bibliologia. E temos um campus em Guarulhos, turma de sábado, de segunda-feira à noite. Querendo estudar presencialmente,
conheça o Seminário Batista Livre nas redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ver ali bastante conteúdo nosso. Também eu estou tanto com um canal no YouTube, quanto também o meu Instagram. Estou trabalhando agora com os Rios, o Store, trabalhando essa mídia aí com conteúdo. Estou gravando alguns vídeos bem interessantes ali, você pode conhecer. Inclusive agora gravei o último Rios falando sobre as diferenças do arminianismo clássico e o wesleyano, que é bem interessante essas duas tradições dentro do arminianismo. Qual que é o arroba para ver tudo isso? @Jamierson Oliveira. Legal. Solta aí o resultado da enquete. Você vai acompanhar aí o que ficou aí na enquete do tema, né, de hoje, se a graça é irresistível ou não. Não tem? Uma coisa é unânime não aqui. Mandaram aqui. Os dois debatedores recomendam o SBL, hein? É isso aí. Verdade. Mas na hora da soteriologia lá é arminiana. Eu que dou aula lá. Eu fico por aqui, um grande abraço. 2 da tarde tem o Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele.